Salve rapaziada, professor Luiz Fernando aqui novamente e essa é mais uma videoaula de Física no canal Matemática e Física nível Easy. Sejam todos muito bem-vindos. Essa é uma videoaula sobre fusão e fissão nuclear. Aqui está para vocês um sumário do que a gente vai ver nessa videoaula, uma introdução, falando aqui sobre energia nuclear e por fim falando um pouco sobre o acidente de Chernobyl, o famoso incidente nuclear que aconteceu na Ucrânia. Introdução. Vamos falar sobre interações fundamentais e física de partículas. Essas são as 4 forças fundamentais que foram detectadas na natureza, beleza? Força eletromagnética, força gravitacional, força nuclear fraca e a força nuclear forte. Aqui nessa videoaula vamos focar na força nuclear forte e a gente vai entender por quê. Por muito tempo pensou-se que o átomo seria a menor porção da matéria, realmente, né? E tem uma estrutura compacta. Atualmente sabemos que o átomo é constituído por partículas menores, chamadas de subatômicas, né? Distribuídas de uma forma semelhante do sistema solar. Existe o núcleo, onde fica a massa do átomo. Ele é comparável com o Sol, né? E temos minúsculas partículas que se chamam elétrons, que se movimentam ao redor do núcleo, né? Esses elétrons eles correspondem aos planetas, pois eles orbitam em torno do núcleo. Os elétrons são partículas de carga negativa e massa bem pequena, e o átomo também possui grandes espaços vazios que podem ser atravessados por partículas menores do que ele. O núcleo é constituído de cargas de partícula positiva e partículas de mesmo tamanho que não têm carga, né? Que são prótons e nêutrons respectivamente. Eles são mantidos no núcleo pela força nuclear forte. Isso que a gente vai falar de força nuclear forte. Essa força nuclear que mantém os prótons e os nêutrons unidos lá no núcleo. E a energia que mantém os prótons e nêutrons no núcleo, temos a força e temos a energia. Essa energia é a energia nuclear. E essa é a energia de ligação dos núcleons, que são as partículas do núcleo. Aqui nós temos a distância média entre um próton e um nêutron, que é 1,6 femtômetros, FM, né? Que é equivalente a 1,6 vezes 10 elevado a menos 15 metros. Uma distância muito pequena, uma distância de proporções microscópicas. E perceba que esse é o próton e esse é o nêutron. Essa aqui é uma estrutura quark do próton, essa aqui é uma estrutura quark do nêutron também. A força nuclear forte atua em partículas que formam os prótons e os nêutrons, que são os quarks. Eu falado no slide anterior no finalzinho. Temos 6 tipos de quarks que a gente chama de sabores. Então a gente lista aqui na figura. Aqui temos o up, né? O up tem uma massa de 2,4 mega eletronvolt por coulomb quadrado. É isso. A carga é de 2/3, o spin é de meio e o nome se chama up, né? Esse aqui é o charm, 1,7 gigaelectronvolt por coulomb quadrado. Temos o top, que é 171,2 gigaelectronvolt por coulomb quadrado. Temos o down, né? Que tem a carga é menos 1/3, carga negativa, né? Spin de meio também. Todos eles têm um spin de meio. Carga de menos 1/3. Aqui é up, charm e top, são os quarks de cima, né? Tem 2/3 de carga. E temos aqui menos 1/3 de carga aqui nos quarks de baixo. Olha só. E aqui temos down, strange e bottom, né? O próton é composto por 2 quarks up e um quark down, como a gente havia visto lá no desenho. E o nêutron é composto por um up e 2 downs. Agora vamos falar da energia nuclear, né? Primeiro da fissão nuclear.
agora que a gente constatou a existência da energia nuclear, falta descobrir como utilizá-la, né? E aí imagina-se que para liberar energia nuclear, a gente tem que parti-lo, né? Partir ou dividir o núcleo de um átomo pesado, com um átomo cheio de prótons e nêutrons, em dois novos núcleos menores, pelo impacto do nêutron. Pegamos o exemplo aqui do urânio. Se aplicar uma força de 200 megaelectrovolts, temos um próton aqui que vai entrar, vai bater aqui, impacto, e vai dividir. Ele dividiria temos dois nêutrons saindo daqui. Com o impacto, temos um átomo de bário e um átomo de criptônio, que somando a massa e o número atômico, vai dar exatamente os dois números aqui do urânio. Imagina-se que seja necessário, né? Isso aí. Temos o bário 139, o criptônio 95, 139 com 35, com 95, tá, às vezes 35, né? Mas com esses dois nêutrons aqui, né, completa isso e 235. Imagina-se que seja isso, né? A energia liberada dessa fissão é em forma de energia térmica, devido ao impacto, né? É uma fissão, impacto. Impacto já é energia térmica. E a divisão do núcleo de um átomo pesado, por exemplo, do urânio 235 aqui, em dois menores, quando atingido por nêutron, se chama fissão nuclear. É como jogar uma bolinha de vidro, né? Essa bolinha de vidro seria o nêutron, e em cima de outras agrupadas, é o núcleo, né? Que é um grupamento de prótons e nêutrons, e você joga uma bolinha ali e divide o grupo, né? Divide aquele grupo, separa aquele grupo. Reação em cadeia. Aqui é o seguinte, na realidade, em cada reação de fissão nuclear resultam, além dos núcleos menores, 2 a 3 nêutrons. Como a gente havia visto, né? Resultou-se em 2 nêutrons soltos ali, como exemplo, né? Uma consequência da absorção do nêutron que causou a fissão. Então, absorveu o nêutron que foi jogado lá e saiu 2 nêutrons. Então, torna-se possível que esses nêutrons atinjam outros núcleos de urânio 235, em sequência, em sucessão, liberando muito calor. Isso é a reação de fissão nuclear em cadeia, também conhecido simplesmente como reação em cadeia. Então, por que uma reação em cadeia? Porque atinge uma sequência de outros núcleos, né, desse átomo de urânio. Então, temos aqui uma liberação muito grande de calor por conta disso. Aqui nós temos a reação em cadeia, beleza? Vamos explicar isso aqui. Temos aqui um átomo de urânio 235, ele está absorvendo um nêutron aqui, ó. Essa bolinha aqui é um nêutron. Com isso tem a fissão, né? E isso libera 3 nêutrons, que por sua vez, um deles vai atingir, né, o outro urânio 235, aqui vai gerar o urânio 238, que vai ser atingido. Isso aqui vai se repetindo sucessivamente. Isso aqui é uma reação em cadeia que vai liberando cada vez mais nêutrons aqui, né? E aqui, esse X aqui, pessoal, isso significa que temos um nêutron que é perdido e o outro é absorvido aqui pelo átomo de urânio 238. E a reação vai continuando. Beleza? Olha só. Entrou o urânio, beleza, absorveu, liberou 3. Um deles entrou em outro átomo de urânio, 275. E aí, ele absorve esses dois. E tem essas duas absorções, ó, tem essa aqui e tem essa daqui. Com isso, com essas duas absorções sucessivas, houve a fissão e liberou 2 elétrons. Além disso, aqui colidiu com 2 urânios 235. E aí, por conta dessa terceira absorção, esse urânio liberou 3 nêutrons, porque houveram 3 absorções consecutivas do urânio 235. Aqui, como eu havia falado, as fissões liberam entre 2 e 3 nêutrons, né? Como esse aqui liberou 3, esse aqui liberou 2.
Agora vamos falar do enriquecimento de urânio. O urânio 235 é um elemento químico que possui 92 prótons e 143 nêutrons no núcleo. Sua massa, portanto, é 92 mais 143 igual a 235. Ele pode ser fissionado por nêutrons de qualquer energia cinética, preferencialmente os de baixa energia, denominados nêutrons térmicos ou lentos, né? Baixa energia, né? Baixa energia cinética indica que ele é lento, claro. E temos além do urânio 235, temos na natureza, em maioria, né, maior quantidade, átomos com 92 prótons e 146 nêutrons, que são o urânio 238. Por quê? Por que eles são do elemento urânio também? Porque eles também têm 92 prótons, o número atômico é 92. Aí, só que esse urânio 238, ele só tem possibilidade de sofrer fissão por nêutrons de alta energia cinética. São aqueles nêutrons bem rápidos. E tem muito urânio na natureza. Só para você ter uma ideia, para cada 1000 átomos de urânio, 7 são de 235 e 993 são de urânio 238, beleza? E os outros isótopos, ele, assim, perto dessas quantidades aqui, a quantidade é desprezível dos isótopos. Que são os isótopos? Aqueles que têm o mesmo número de prótons, o mesmo número atômico. Agora, para que a gente possa ver uma ocorrência de fissão nuclear em cadeia, a gente tem que ter quantidade suficiente de urânio 235, beleza? Por quê? Porque eles são fissionados por nêutrons de qualquer energia. Isso é muito importante. O urânio 238 só é fissionado por nêutrons de alta energia. Nos reatores nucleares do tipo PWR, Pressurized Water Reactor, né, reator de água pressionada, né, água sob pressão, é necessária a proporção de 32 átomos de urânio 235 para cada 968 átomos de urânio 238 em cada grupo de 1000 átomos de urânio. Isso significa aproximadamente 3,2% de urânio 235. Agora, o urânio encontrado na natureza tem que ser tratado industrialmente para poder elevar a proporção, né, de urânio 235 para urânio 238. Lembra que tinha 7 para cada 1000? Então temos 0,7%. Tem que subir para 3,2%. Então, para isso, tem que haver uma purificação e uma conversão em gás. Agora, se o grau de enriquecimento for muito alto, quer dizer, acima de 90%, né, que significa que tem praticamente só urânio 235, pode haver uma reação em cadeia muito rápida e difícil de se controlar, certo? Mesmo que tenha uma quantidade pequena de urânio. E aí o que acontece? Uma explosão, que é a famosa bomba atômica. É aí que acontece a explosão atômica.